Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre a geografia da população. Bom, a geografia da população é uma área do conhecimento que investiga a dinâmica demográfica e seu efeito sobre o espaço geográfico. Dentro da geografia da população, existem alguns conceitos, que são chamados de conceitos. Um desses conceitos é o conceito de população absoluta ou população total. A população absoluta refere-se ao número total de habitantes dentro de um determinado território. No meu exemplo aqui, a minha população absoluta é igual a 4. Já a população relativa ou a densidade demográfica refere-se ao número total de habitantes, ou seja, a população absoluta, dividido pela área territorial, que no meu exemplo aqui é igual a 2 km². Dividindo esse valor, eu obtenho a minha densidade demográfica ou a minha população relativa, que no caso aqui, no meu exemplo, deu igual a 2 habitantes por km². Outros conceitos dentro da geografia da população são os conceitos de populoso, povoado, superpopuloso e superpovoamento. Populoso refere-se à população absoluta ou total. Quando eu digo que uma cidade é populosa ou um estado é populoso, eu estou dizendo que a sua população absoluta ou sua população total é alta. Da mesma maneira, posso dizer que ele é pouco populoso, quando o valor da população absoluta ou total for baixo. Já quando eu falo que essa cidade ou esse estado é povoado, significa que sua população relativa ou sua densidade demográfica é alta. Da mesma maneira, posso dizer que ele é pouco povoado, quando esse valor for baixo. Já o conceito de superpopuloso ou superpovoamento é quando o número de habitantes dentro de um território é tão numeroso, é tão alto, que suas infraestruturas não conseguem manter essa população. Daí, essa população acarreta diversos problemas sociais. Bom, aqui vai a minha pergunta. Você já ouviu essa frase em algum lugar? O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Eu posso afirmar que o Brasil é um país populoso? Sim, o Brasil possui uma população com mais de 211 milhões de habitantes, sendo considerado o quinto país com maior população. Então, o Brasil é um país populoso. Mas se eu dividir essa população total ou população absoluta por sua área territorial, o seu valor não será tão expressivo se comparado aos demais países. Ou seja, esse valor da densidade demográfica não é tão expressivo. Daí posso concluir que ele não é povoado, ele é pouco povoado. Então, o Brasil é um país populoso. Eu posso até afirmar que ele é um país continental, por sua área territorial ser tão extensa, mas ele não é um país povoado. Existem alguns indicadores demográficos que ajudam para medir o crescimento populacional de um determinado território. Um deles é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade refere-se ao número de nascidos a cada 1.000 habitantes por ano. Para me saber a taxa de natalidade, eu vou pegar o número de crianças que nasceram, vou multiplicar por 1.000 e dividir por minha população absoluta. Daí eu tenho a taxa de natalidade. Já para saber a taxa de mortalidade, eu vou pegar o número de óbitos, vou multiplicar por 1.000 e dividir pela população absoluta. Daí eu tenho a minha taxa de mortalidade. Esses dois indicadores servem para medir quanto uma determinada população ganhou de pessoas e quanto ela perdeu. Para saber o crescimento de determinada população, eu vou precisar compreender o crescimento vegetativo e o crescimento populacional. O crescimento vegetativo, ele refere-se ao crescimento da população total do globo terrestre, e a continha dele é feita da seguinte forma. Eu vou pegar a taxa de natalidade e vou subtrair a taxa de mortalidade. Assim eu tenho o meu crescimento vegetativo. Para mim saber o crescimento populacional da área, que refere-se ao número de pessoas, ao número da população total
de uma determinada área, ou seja, de um determinado recorte espacial desse meu globo terrestre, eu vou pegar a taxa de natalidade, o número de nascidos dentro desse meu território, vou subtrair a taxa de mortalidade e vou somar ao meu saldo migratório. O saldo migratório é basicamente a subtração entre o número de emigrantes e o número de imigrantes. Além dos indicadores demográficos, existem os indicadores socioeconômicos. Os indicadores socioeconômicos servem para medir o desenvolvimento de determinada população. Existem vários indicadores socioeconômicos, só que aqui eu trouxe 3. O indicador de fecundidade, ele é a média de filhos que mulheres entre 15 e 45 anos de idade têm. O indicador de mortalidade infantil é o número de óbitos de crianças de até 1 ano de vida. Já o indicador de expectativa de vida refere-se à média de idade que pessoas chegam até o fim de suas vidas em uma determinada sociedade. De acordo com a teoria da transição demográfica, os países irão passar por fases de oscilações do seu crescimento populacional, indo de uma taxa de natalidade e mortalidade muito elevada até chegar numa taxa de natalidade e mortalidade baixa. Os indicadores demográficos irão nos indicar em qual fase da transição demográfica se encontra um determinado país. Na primeira fase, denominada de pré-transição, há uma alta taxa de natalidade acompanhada de uma alta taxa de mortalidade. Atualmente, não existe nenhum país nessa fase. Na segunda fase, a taxa de mortalidade tem uma queda e há uma aceleração demográfica. Essa fase é denominada também de explosão demográfica. Na terceira fase, a taxa de natalidade diminui, e assim há uma desaceleração demográfica, há uma desaceleração do crescimento populacional. Na quarta fase, a taxa de natalidade e mortalidade baixas, o país começa a ter uma estabilização do crescimento populacional e, adiante dessa fase, começa a haver um aumento da taxa de mortalidade. É interessante observar que o início dessa transição, o início desse processo, os países se encontram com população muito jovem e uma população idosa baixa. Quando ele chega ao fim dessa transição, a sua população idosa se encontra mais significativa, mais expressiva que a população de jovens. Essa transição demográfica, ela irá influenciar as nossas pirâmides etárias, que são gráficos que apresentam o perfil e desenvolvimento de um determinado país. Antes da primeira revolução industrial, a população mundial possuía uma alta taxa de natalidade, acompanhada de uma alta taxa de mortalidade. Após esse acontecimento, a taxa de natalidade ela permaneceu em seu ritmo, enquanto a mortalidade diminuiu. Então, a população mundial começou a crescer de uma forma mais acelerada em um período de tempo curto. Nesse contexto, surgiu a teoria malthusiana. Essa teoria foi elaborada por Thomas Robert Malthus no final do século XVIII, e ela se preocupava com o crescimento populacional e a possível falta de recursos naturais suficientes para mantê-la. Thomas Malthus chegou à conclusão de que a população mundial crescia em uma progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, enquanto que a produção de alimentos crescia em uma progressão aritmética, ou seja, 1, 2, 3. Nesse sentido, as variáveis recursos naturais e população entrariam em contato em um ponto de crise, e a partir desse ponto de crise não haveria mais recursos naturais suficientes para manter toda a população. A consequência desse problema seria a miséria. Nesse sentido, o economista Thomas Malthus ele propôs como solução um controle moral, ou seja, as pessoas deveriam se casar se comprovarem renda para manter seus futuros filhos, e também só deveriam fazer sexo com o intuito de gerarem filhos. Nesse sentido, fazer sexo seria algo que levaria muito mais tempo para as pessoas realizarem, pois deveriam ter condições e se casar primeiro. O problema dessa teoria é que Thomas Malthus não previu que algumas mudanças sociais diminuiriam a taxa de natalidade no mundo, como a inserção da mulher no mercado de trabalho. Ele também não pôde prever a melhoria das técnicas de produção de alimentos, que aumentaram a produção alimentícia significativamente.
E o outro problema foi que Malthus ele usou como base da sua teoria Londres, que é a capital da Inglaterra, onde a Revolução Industrial teve maiores impactos. Nem todos os países do mundo estavam passando pelo mesmo cenário que Londres. Então, esse crescimento populacional previsto por Thomas Malthus não iria acontecer, porque todos os países não estavam ganhando esse mesmo crescimento que Londres. Mas a teoria de Thomas Robert Malthus foi de grande importância, porque foi o primeiro estudo aprofundado voltado a essa. Após a Segunda Guerra Mundial, que teve fim em 1945, o mundo também conheceu uma explosão demográfica, que foi mais acentuada nos países subdesenvolvidos. Dentro desse contexto, surgiu a teoria neomalthusiana, que é uma adaptação da teoria malthusiana. Ela também se preocupava com esse crescimento populacional e uma possível falta de recursos naturais para manter essa população. A consequência desse problema também seria a miséria. Nesse sentido, a teoria neomalthusiana dava como solução uma ação do Estado. Ela acreditava que o Estado deveria impor uma política pública para a sociedade a fim de diminuir a taxa de natalidade. Ela também afirmava que a causa da miséria, a causa dos países serem pobres, era o seu crescimento populacional. Ou seja, esses países eram pobres porque as pessoas tinham muitos filhos. Alguns países tomaram medidas com base na teoria neomalthusiana, que foi a China, com a implantação da política do filho único em 1979. Essa política ela foi adaptada em 2013. Em 1979, as pessoas só poderiam ter um filho. A partir de 2013, a China mudou a sua lei e as pessoas passaram a poder ter mais de um filho. Uma terceira teoria que surgiu em contraposição à teoria neomalthusiana foi a teoria reformista, ou marxista, como alguns preferem chamar. Essa teoria também se preocupava com a pobreza dos países subdesenvolvidos, e ela acreditava e defendia que o Estado deveria investir em políticas públicas de apoio à sociedade e combater as desigualdades, para que os países conseguissem chegar ao seu desenvolvimento, saindo da pobreza. Então, essa teoria afirmava que a consequência da miséria, aliás, é o aumento da população. Ou seja, as pessoas tinham muitos filhos porque eram pobres, não o contrário, como defendia a teoria neomalthusiana. Desse modo, ela acreditava que esses países eram subdesenvolvidos e tinham uma alta taxa de natalidade porque as pessoas não tinham uma boa qualidade de vida. E acreditava que se o Estado investisse nessas políticas públicas, apoiando a sociedade, investindo em educação, saúde e combatendo as desigualdades, a diminuição da taxa de natalidade seria uma consequência dessas medidas. As pirâmides etárias são gráficos que servem para representar o desenvolvimento de determinada população. Em seu conceito, ele é basicamente estruturado por faixa etária e sexo. Do lado nós temos a população de homens e do outro nós temos a população de mulheres. Essa pirâmide é composta por 3 grandes grupos. No topo nós temos a população idosa, no corpo nós temos a população adulta, que é a população que representa a PIA, que é a população com idade ativa. Na base nós temos a população jovem. A população do meio, que representa a PIA, ela sustenta a população do topo e sustenta a população da base, pois é a população adulta que trabalha. Bom, nós temos 3 tipos de pirâmides principais. A pirâmide jovem, que é característica de países subdesenvolvidos. Podemos perceber que a base dela é larga, ou seja, há um grande número de nascidos e, consequentemente, uma alta taxa de fecundidade. E o seu topo é estreito, significa que essa população possui uma baixa expectativa de vida, há um baixo número de idosos. Já a pirâmide adulta, ela é característica de países em desenvolvimento. Já uma pirâmide que possui uma base mais estreita, a sua população adulta é bastante expressiva e ela já tem uma expectativa de vida melhor comparada à pirâmide anterior.
A pirâmide envelhecida ela é característica de países desenvolvidos. Podemos ver que a população idosa, entre adulta e idosa, é a mais expressiva. A população, nesse caso, possui uma alta expectativa de vida. Como sua base é estreita, significa que há poucos jovens nessa população. Bom, pessoal, essa frase aqui ela foi tirada do site do IBGE, EducIBGE, e ela afirma o seguinte: em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta expectativa vem subindo desde então e chegou a 76,3 anos em 2018. Enquanto a expectativa de vida dos homens é de 72,8 anos, a das mulheres chega a 79,9 anos. Basicamente, a frase está afirmando que a expectativa de vida no Brasil está cada vez mais aumentando e que essa expectativa de vida é maior para as mulheres do que para os homens. Os gráficos do Brasil de 1990 e 2000 mostram que a taxa de natalidade no Brasil vem diminuindo, tanto que sua base, que representa o número de jovens, está cada vez mais estreita. Já nos gráficos de 2010 e 2018, nós podemos ver que a população adulta está cada vez mais expressiva e ela está indo em direção ao topo dessa pirâmide. Nós podemos observar um crescimento da expectativa de vida aqui no topo, se compararmos essas duas pirâmides. O topo dessa está mais largo. Aqui é uma questão do Enem que eu trouxe para responder com vocês. A questão diz o seguinte: a evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência. A. Crescimento da faixa juvenil. A gente vê um crescimento do número de jovens. Lembrando que o número de jovens está representado pela base da minha pirâmide. E observando aqui a evolução da pirâmide do Brasil, nós vemos que essa base está cada vez mais estreita. Ela está ficando estreita, então quer dizer que o número de jovens está diminuindo. Então a tendência não é um crescimento da faixa juvenil. Essa alternativa está incorreta. B. Aumento da expectativa de vida. O topo dessa pirâmide está se alargando cada vez mais? Sim. Se a gente analisar a pirâmide do Brasil de 1980 até a projeção do IBGE para a pirâmide de 2040, nós podemos ver que esse topo está cada vez mais largo. Significa que a população está chegando a uma idade mais elevada, ou seja, a expectativa de vida está maior. Então, a resposta correta é a B, sim. Está havendo um aumento da expectativa de vida. O topo da pirâmide está cada vez mais largo. Agora vamos analisar as demais alternativas. C. Uma elevação da taxa de fecundidade. Se houvesse uma elevação da taxa de fecundidade, o número de jovens teria aumentado. E a gente vê que esse número está diminuindo. Há um predomínio da população masculina? Não. Tanto que a população brasileira, em sua maioria, é composta por mulheres. E não há uma tendência do crescimento do número da população masculina. Letra E. Uma expansão do índice de mortalidade. Se houvesse uma expansão do índice de mortalidade, as pessoas elas teriam uma baixa expectativa de vida. Haveria uma tendência à diminuição da expectativa de vida. E a gente viu que o que acontece no Brasil, o que está acontecendo, é o contrário, é um aumento dessa expectativa. Então, a resposta correta é a B. A evolução da pirâmide etária apresentada indica a tendência de um aumento de expectativa de vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, vocês deem um joinha aí